Mensagem bíblica. Tenho desejo de partir. Vivemos numa geração violenta, moralmente e espiritualmente corrompida e podre. E que a Igreja, no meio desse ambiente, terá que resplandecer como astros no mundo. Filipenses 2, verso 15. Muitos e muitos dos servos de Deus anelam pela vinda de Jesus para tirar da terra a sua Igreja, que em muitos lugares da terra é perseguida e sofre o vitupério de Cristo. Muitos são os que se lembram da última oração que Jesus ensinou no fim do Novo Testamento com estas palavras: Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, verso 20. Se você é um cristão de Cristo, diga amém. Tenho desejo de partir. Glória a Deus. Glória a Deus por estarmos na sua presença santa e bendita, onde podemos louvar e adorar o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é digno da nossa adoração, é digno do nosso louvor. Aleluia. Porque Ele pagou a nossa dívida lá na cruz do Calvário. Aleluia. Com o seu sangue Ele nos resgatou. Glória ao nome do Senhor. Não foi com prata nem com ouro, não. Nem o Senhor ia morrer por uma coisa qualquer, mas morreu por aqueles que lhe eram queridos, aleluia, pela sua criação que o diabo tinha usurpado para nos libertar, para nos levar a Deus Pai, aleluia, santos e irrepreensíveis. Glória ao nome do Senhor. Por isso eu não me canso de louvar o Senhor, de lhe dar a glória, porque Ele é digno de a receber. Glória ao nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te dou glórias e ações de graças neste dia, meu Senhor. Glória ao teu nome, porque tu tens sido tão maravilhoso e tu és tão maravilhoso e tu és tão poderoso. Glória ao teu nome. Ah, Senhor, aleluia. Quando nós pensamos, Senhor, naquilo que nós éramos, que estávamos perdidos, Senhor, mergulhados num charco de lodo, e o Senhor, com o seu grande poder, aleluia, nos resgatou, nos trouxe para o reino do seu amor, nos perdoou os nossos pecados e nos fez seus filhinhos por adoção. Bendito seja o teu nome. Como é que nós não nos havemos de estar alegres e felizes na tua presença, Senhor? Bendito seja o teu grande nome. Inspira o teu servo, ajuda-o a expor a tua santa palavra, meu Senhor. Abençoa aqueles que nos veem e ouvem, Senhor, para a glória do teu nome. Abre os seus entendimentos, ajuda-os a ter uma experiência contigo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez, e pela graça de Deus, estamos chegando ao vosso lar com a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Damos graças a Deus porque o Senhor é excelso, é misericordioso, é compassivo, é bom até para com os ingratos e maus, e quer abençoar as pobres almas que por este mundo andam perdidas. E também quer abençoar aqueles que são seus servos, seus ministros, etc. Agradecemos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o amor com que nos ama, o perdão que nos deu, e a glória somente pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Portanto, rendemos a Deus o louvor, a glória e a adoração. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo deu a sua vida em nosso resgate. E foi um preço muito grande que Ele pagou com o seu sangue. Ao terceiro dia, Deus Pai o ressuscitou,
está à destra do Pai intercedendo por nós, e há de vir como para o céu foi. Entretanto, antes de ele vir para a terra, para exercer juízo e iniciar o seu milénio, ele virá buscar a sua igreja, conforme a palavra do Senhor, 7 anos antes. Assim nós cremos que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Temos falado muito sobre isso e não vamos gastar muito tempo, mas vamos falar alguma coisa sobre isso lá para o fim desta mensagem, se Deus assim o permitir. Portanto, neste dia nós vamos ministrar um assunto que sempre é importante, porque é um assunto bíblico, um assunto da palavra de Deus, pois não sabemos fazer mais nada, senão trabalhar para o Senhor. Louvado seja Deus enquanto estamos por cá. Ele é importante para as nossas vidas, pelo que devemos prestar a nossa melhor atenção, e a mensagem que vai ser ministrada da palavra do Senhor, que é Espírito e é vida, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O tema em questão a ser ministrado é sobre tenho desejo de partir, porque após a morte é muito melhor. E se for no arrebatamento, melhor ainda, não provaremos a morte. O texto sagrado encontra-se em Filipenses, capítulo 1, verso 20 ao verso 23, que todos nós vamos ler. Amém. Filipenses, capítulo 1, verso 20, diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Até aqui a Sagrada Escritura. Tenho desejo de partir, porque isto é ainda muito melhor. Existem muitos desejos na vida, mas o melhor de todos eles é estar com Cristo na glória do céu. Porque este mundo usa dizer-se que é um vale de lágrimas. Damos graças a Deus por esta mensagem e a bondade e a misericórdia do Senhor seja com o seu servo para poder delineá-la, a fim de que possamos entender alguma coisa que Deus tem guardado para nós. Qual é também o seu desejo? Atente para aquilo que vai ouvir. Esta mensagem consta de 3 aspectos de meditação. A introdução, como é natural, e fazê-lo em cada mensagem. E, em segundo lugar, o grande segredo da vida terrena do servo de Deus. E, em terceiro lugar, porquê o desejo de partir e estar com Cristo ser muito melhor. Vamos prestar atenção à mensagem. Assim, ao introduzir esta mensagem, creio ser importante fazer esta pergunta. Finalmente, por que é que viemos a este mundo? Paulo tinha desejo de partir e também tinha desejo de ficar por causa de ministrar a palavra ao povo de Deus e não sabia o que devia fazer. Mas disse, finalmente, que queria estar com Cristo porque era muito melhor. Segundo as Santas Escrituras, toda a criação de Deus tem um propósito. E como não temos autoridade sobre a nossa própria existência, resta-nos descobrir, no livro do Criador, a razão de termos vindo a este mundo. Porque, além de continuar
a criação e a procriação de Deus, em nós devemos sermos para a glória do nosso Criador. Pois que o homem recebeu a sua imagem e a sua semelhança. Não é uma pessoa vulgar, e isto fique com isto na sua mente desde o princípio. Cristo colocou um valor muito elevado em cada alma que vem a este mundo e por isso deu a sua vida para salvar a humanidade. Cristo é Deus encarnado, Deus encarnou em Cristo para poder morrer pela sua criação, para a salvar e para a levar para a casa do Pai. Existe pelo mundo vários comentários relacionados com o valor da vida do homem. Uns afirmam que com a morte tudo acaba, de maneira que o homem não tem qualquer valor e que devem viver o melhor possível enquanto estão por cá. Outros afirmam que ninguém sabe o que vai acontecer após a morte e que a vida é uma ilusão. Existem muitos outros comentários que não vamos perder tempo com eles. Mas existe, contudo, um outro setor de pessoas que têm descoberto no livro de Deus, Deus tem um livro, é este. Deus tem um livro, chama-se a Palavra de Deus. De maneira que muitos têm descoberto neste livro sagrado a razão da sua existência. Têm descoberto que existe uma outra vida para viver após a morte física e que essa vida vai ser vivida eternamente em duas dimensões. Ou é vivida no gozo eterno do céu na casa do Pai, segundo o que disse Jesus em João 14, 1 a 3, ou no sofrimento eterno no Hades, Lucas 16, 23 a 25. E nós somos aqueles que têm autoridade de escolha. O ser humano, como disse Jesus, não pode viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4 e Lucas 4,4. Estas coisas foram ditas pelo próprio Jesus, portanto, necessitado também de ser alimentado espiritualmente, porque a palavra de Deus é espírito e vida, e é, portanto, uma alimentação, ou por outra, a única alimentação espiritual de que todos temos necessidade. Ela é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119 e verso 105. E é neste sagrado livro que muitos milhões têm descoberto a razão da existência do homem na Terra. E além disso, o homem em si mesmo também é constituído de três partes: corpo, alma e espírito, conforme 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. Após a morte física, o corpo volta para a terra como o era, mas o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes 12, verso 7, Gênesis 3, verso 19 e Job 34, verso 19. Eu, particularmente, creio que muitas vezes nas Escrituras a alma se confunde com o espírito humano. Ou seja, umas vezes é mencionada a parte espiritual do homem como alma e outras vezes como espírito. Mas, segundo Eclesiastes 12 e verso 7, é o espírito que volta para Deus, pelo que a alma refere-se à parte intelectual das pessoas, ou seja, o seu intelecto, enquanto vive. E que essa alma, cessa de existir após a morte física, porque para Deus vai o espírito. Mas que enquanto homem, a sua inteligência nele existe na Terra. E precisa ser santificada conforme está escrito, para que sejamos santificados, ou que Deus nos santifique no corpo, na alma e no espírito,
para nos achar irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Portanto, para mim, a inteligência do homem cessa com a morte. E eu creio que essa é a parte da alma, porque o espírito é o homem interior. 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. De maneira que todo o vosso corpo, alma e espírito sejam guardados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Portanto, há um processo de vida aqui na Terra, é que as pessoas nascem, meditam no livro de Deus, alimentam-se deste manjar espiritual e se tornam pessoas santificadas, para no final dos seus dias atingir o bom lugar que Paulo tinha desejo de encontrar com Cristo no céu. Assim, por este conhecimento acerca da vida do homem na Terra, os comentários humanos terminam para dar lugar à verdade sagrada da Santa Escritura. E com esse conhecimento conseguimos saber a razão de virmos a este mundo. Porque a vida continua noutra dimensão após a morte. E este é o facto, porque, além do que foi dito, existe um glorioso propósito de Deus sobre a nossa existência terrena, que consiste também em 3 razões principais após a morte física. Primeiro, porque após a morte viveremos eternamente e nunca mais morreremos. Isto é, o homem interior, porque o exterior, esse fica para a terra. Mas seremos iguais aos anjos, ia dizendo que há propósitos divinos. Após a morte, aqueles que se santificam serão iguais aos anjos, como disse Jesus em Mateus 20, verso 30, e Lucas 30, verso 36. Segundo, porque iremos ser reis e sacerdotes de Deus eternamente no milénio. Apocalipse 1, e verso 6, e Apocalipse 5, e verso 10. E em terceiro lugar, porque vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo ressuscitado e visível. 1 João 3 e verso 12. 1 Coríntios 15, ali nos narra que há corpos naturais e corpos espirituais, corpos de carne e corpos espirituais. De maneira que, após a ressurreição dos santos, eles tomam o seu corpo semelhante ao corpo de Jesus. A criação do ser humano não se limita à Terra, ela tem repercussões eternas noutra dimensão, porque este é o plano de Deus. Mas devido à queda de Adão e Eva, todas as pessoas que creem nestes propósitos de Deus têm de passar pelo processo da regeneração, incluindo a santificação, e por essa causa Deus encarnou na pessoa de Jesus para nos resgatar da morte espiritual que herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E essa regeneração consta dessa morte vicária de Cristo para expiação do pecado da humanidade, conforme se lê em muitas partes da Bíblia, principalmente em Isaías 53, 4 a 6, e Romanos 3, 23 a 26. E dentro de momentos nós vamos voltar, vamos fazer uma pausa e vamos de novo mostrar aquele verso que é muito importante. Estar com Cristo é muito melhor. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1 e verso 23. Existem 2 maneiras de estar com Cristo, aqueles que são salvos, regenerados e santificados. Ou vão de morte natural, ou vão, conforme estamos vendo, numa visão do arrebatamento da Igreja de Cristo. Mas partir
para estar com Cristo é muito melhor. E nós vamos ao segundo aspecto da mensagem. O grande segredo da vida do servo de Deus. Neste livro sagrado, nós descobrimos muita coisa quando meditamos nele. Ele nos mostra todos os planos de Deus, não só na criação, mas na recriação, na regeneração, nos planos que Ele tem para as nações, nos planos que Ele tem para o povo israelita e os planos que Ele tem para a Igreja, que é o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça. Descobrimos neste livro sagrado que todo homem é um pecador destituído e que por isso precisa da misericórdia de Deus, que precisa aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, precisa de ser limpo com o sangue que Jesus Cristo verteu no Calvário, precisa de se apartar deste mundo vil do pecado e seguir a Jesus. O apóstolo Paulo teve uma experiência a caminho de Damasco, muitas vezes falamos nos Atos dos Apóstolos, que deixou este perseguidor da Igreja sendo perseguido, simplesmente por seguir a Cristo. E este homem foi um campeão em muitas coisas, na pregação do Evangelho, nas cartas escritas às igrejas. Ele foi um campeão no sofrimento, mas ele descobriu muito mais. Descobriu o valor que ele próprio tinha na sua alma e que agora estava dizendo aos outros aquilo que deviam fazer para estar um dia no céu da glória. Ele disse: estar com Cristo é muito melhor, embora era bom pregar o Evangelho às igrejas, e particularmente à igreja de Filipos, onde ele tinha boas recordações. Assim, o grande segredo da vida terrena do servo de Deus. A nossa vida terrena é muito curta em comparação com a vida eterna. E, em tempo de vida, ela é uma escola de regeneração. Em tempo de vida, ela é uma escola de regeneração. E este livro sagrado de Deus é o plano de Deus para essa regeneração, além de outros que já mencionei. É uma escola de regeneração dos homens e, naturalmente, das mulheres, para poderem herdar a vida eterna. Não se pode ir para o céu de qualquer forma. Aqueles que encontram Cristo na sua vida e Deus lhe dá vida com abundância aqui na terra, muitos anos de vida, digamos assim, têm tempo de meditar neste livro, ser usados por Deus para bem do próximo, etc., para no final dos seus dias chegar ao ponto de estarem regenerados e santificados, servindo a Deus, pregando aos outros, dizendo aos outros o segredo da sua vida. Mas nessa vida terrena, os cristãos de Cristo enfrentam o que significa também servir ao Senhor. Eles enfrentam algo que na vida natural não estavam habituados nem se dava na sua vida. O contexto desta mensagem revela vários dos sofrimentos deste homem de Deus, incluindo prisões por pregar e defender o Evangelho, e que até esse sofrimento servia de coragem para outros irmãos serem encorajados no trabalho do Senhor. Então,
Eu pergunto, um homem que fala aos outros acerca da glória do céu, que fala aos outros acerca de que Deus se revelou em carne, dando a sua vida para salvar os homens, que salva os outros que na eternidade há um melhor lugar para viver eternamente, vai ser perseguido, vai ser preso, vai sofrer açoites e perigos de muita e variada forma. Não só com Paulo se deu isso, com todos os outros apóstolos, menos João, e ao longo da história isso continua. Então a pessoa, por ensinar o que é bom, vai sofrer. Sabe porquê é que ele sofre? Por causa de uma coisa, do nome de Jesus. O nome de Jesus faz divisão entre o mundo e entre Deus. Quem se dispuser a dizer que Jesus é o Salvador do mundo é perseguido. Perseguido porquê? Porque Satanás luta para que as pessoas não sigam a Jesus. E é aí que se dá as dificuldades. É aí que vem o sofrimento. E Paulo foi o campeão do sofrimento. Entretanto, em Filipenses 1, verso 14 diz: E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor ou sem medo. Quer dizer que o sofrimento do servo de Deus dava aso aos outros de terem mais coragem de falar deste nome sagrado. O servo de Deus foi preso, mas era preciso continuar a ministrar aquilo que o servo de Deus trouxe àquela igreja e a outras mais, que era a libertação das potestades do inferno para seguirem a Jesus e estarem no melhor lugar do céu. Ao lermos as Escrituras, os testemunhos do sofrimento deste homem de Deus, narrados em 2 Coríntios 6, 4 a 10, onde se lê ali sobre aflições, necessidades, angústias, açoites e prisões, nós tomamos ânimo com o pouco que a cruz tem representado para nós. Mas em 2 Coríntios 11, 23 a 28, este servo de Deus deixa ali uma outra lista para a nossa meditação sobre o que significou para ele o tomar a sua cruz e vir a Jesus. Ali se lê sobre prisões, perigos de morte. Diz ele que uma vez levou 5 quarentenas de açoites menos um, ou seja, 39 de cada vez. Foi açoitado com varas e apedrejado. Ali se vê que ele passou fome, passou sede, teve frio e precisava de roupa, também nudez, está escrito, e em perigos de falsos irmãos, etc. E estas coisas são escritas para dar a lição aos pregadores da prosperidade destes dias que andam enganando o mundo com o evangelho da prosperidade que não existe. Porque Paulo era imitador de Deus. Se esses pregadores do evangelho da prosperidade levassem 5 quarentenas de açoites menos um, fossem açoitados com varas, fossem apedrejados, tivessem fome, sede, frio e nudez, em perigo de falsos irmãos, eles não tinham nenhuma só palavra de dizer para as pessoas serem prósperas na terra, mas sim serem prósperas nas riquezas do céu, ajuntando tesouros no céu e não na terra. Estas coisas ficaram escritas para nos dar a lição de que os servos de Deus tomam a sua cruz e tomam o seu jugo. Ser-se cristão de Cristo aqui na terra nunca foi fácil esse trabalho, porque entramos em guerras e lutas espirituais contra o diabo e precisamos de muita graça de Deus para executar esse trabalho. E quem não tem lutas, não tem vida.
porque a vida cristã é uma vida de luta, desde que começou a ser gerado até ser regenerado, santificado, como servo de Deus, e até ao fim dos seus dias tem lutas para sobreviver na sua fé e para ministrar aquilo que aprendeu do seu Senhor. Desde os princípios do cristianismo, tais servos de Deus entraram numa luta contra as potestades do inferno, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, contra potestades do ar, e precisam da armadura de Deus, conforme Efésios 6, 10 a 18. Esses que não passam por dificuldades, não têm armadura, nem sabem o que é lutar contra as potestades do inferno. Mas isto é básico em cada cristão que vem a Cristo. E os servos de Deus aprendem que precisam de compreender o que significa estarem crucificados com Cristo e não viverem mais eles, mas Cristo neles. Gálatas 2 e verso 20. Quando ouvimos as palavras de Deus e o que Deus afirma, precisamos de compreender porque Deus chamou as suas ovelhas de um pequeno rebanho. Em Lucas 12, verso 32. Diga pequeno rebanho. É que pela porta estreita não entram as ovelhas do ego pessoal. Só entram os crucificados para este mundo. É por isso que o rebanho do Senhor é pequeno. Mas nesse pequeno rebanho são muitos milhões pelo mundo inteiro. A vida dos verdadeiros servos de Deus, que ouvem e temem ao Senhor, começa a ser pautada em 3 termos divinos. Desde a sua chamada, começa por aceitar as condições impostas pelo seu Senhor para ser cristão de Cristo, ou então é uma pessoa natural. Mas Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, toma a sua cruz. Terceiro, siga-me. Marcos 8, 34 e Lucas 9, verso 23. Negar-se a si mesmo significa renunciar àquilo que era. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais o ego de Paulo ao caminho de Damasco para prender os cristãos. Ele teve um encontro com Cristo e deixe-me dizer aqui, ponto final. Quem tem um encontro com Cristo toma outra direção. Nega-se a si mesmo, vem após Jesus, fica com Ele e toma a sua cruz. Tomar a sua cruz significa sofrimento. Tomar a sua cruz significa sofrimento. E Paulo afirmou, já estou crucificado com Cristo. E em Gálatas 6 e verso 14, o servo de Deus disse, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Este é o Evangelho que Deus nos tem dado para ministrar. E seguir a Jesus Cristo significa imitação e obediência. E também Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Efésios 5 e verso 1. E ainda foi bem mais longe e disse que trazia no seu corpo as marcas de Cristo, as chibatadas, os 5 quarentenas, 2 vezes menos 1, etc. Ainda hoje, por este mundo fora, muitos servos de Deus são mortos, as casas de oração são destruídas, muitos têm sido queimados vivos, outros enterrados vivos. E assim vai o Evangelho. Outros, pela graça de Deus, não passam por isso. Às vezes têm um outro sofrimento, de outra forma. De maneira que, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, diz tudo. Ora bem, se somos seus imitadores, esta é a doutrina. Vamos então imitar o servo de Deus. Ele tinha fome, tinha frio, tinha nudez, andava em perigo dos falsos irmãos, recebia porrada, recebia prisões. Vamos ser seus imitadores. Quem está pronto para um tal trabalho?
Bem, sei que nem todos são como o apóstolo Paulo. Aparentemente ele ou era solteiro ou era viúvo e não tinha encargos familiares. E podia andar por onde Deus o mandasse andar. Mas os pastores têm encargos familiares e estão num determinado lugar, numa determinada cidade, numa determinada vila, etc, etc. Mas há pessoas que vão por este mundo e sofrem muito por causa da cruz de Cristo. Assim, este é o facto bíblico. O texto sagrado ensina a vida dos servos de Deus nestes termos, que é Cristo nas suas vidas diárias. Filipenses 1 e verso 20 diz que em nada seria confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora engrandecido no meu corpo, seja para a vida, seja para a morte. Ele estava preparado para servir ao Senhor em todas as eventualidades que lhe acontecessem na vida. Esta é a vida que vale a pena viver como cristãos, ser-se servo à disposição do seu Senhor. Esse é o grande segredo, ser-se servo à disposição do seu Senhor. Esse é o grande segredo, ser-se servo à disposição do seu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Imitando-o nos bons e nos maus momentos, porque finalmente não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Há outra vida para viver e essa é eterna com Jesus e é muito melhor. E é muito melhor. Mas essa vida eterna com Jesus não se alcança sem a cruz. Aí está o problema. A pessoa precisa estar crucificada com Cristo, não numa cruz como Cristo foi crucificado, mas sim numa cruz de obediência. E o desabafo de Paulo é este, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E dentro de momentos nós vamos voltar a fazer uma pausa para compreender que partir à eternidade com Cristo e estar com Ele é muito melhor. Qual é o seu desejo? Paulo disse, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1 e verso 23. Ou vamos de morte natural, ou vamos no arrebatamento, conforme estamos vendo nesta ilustração. Eu vou repetir o que Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim, para a minha vida natural na terra, que ele descobriu, servo às ordens do seu Senhor, para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Este verso das Santas Escrituras revelam que os planos, os projetos, a esperança, os pensamentos de Paulo eram centralizados somente em Jesus Cristo, ou seja, viver para este servo de Deus era Cristo Jesus. Importava pregar a Cristo, fazer conhecida a obra da redenção pelo seu sangue vertido no Calvário. Importava estar às ordens do seu Senhor, proclamar ao mundo a liberdade com que Cristo libertou a humanidade. Porque as pessoas têm que compreender que estão enlaçadas no laço do passarinheiro satânico e que só se podem desembaraçar desse laço do mundo quando conhecer a verdade, como Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era isto que Paulo fazia, proclamava aos outros que em Cristo Jesus há liberdade espiritual. Passam da morte para a vida. Importava estabelecer as igrejas e doutriná-las na igreja. Na doutrina de Cristo importava também tornar bem conhecido o poder
do Evangelho que salva, que cura, que liberta, que regenera, que santifica, que aparta as pessoas do mundo do pecado para serem santificadas, para o uso do Senhor, para serem o templo do Espírito Santo nas suas vidas, para no final dos seus dias ir para o bom lugar, que é muito melhor. O que importava também era tornar conhecido que o Evangelho é condicional. Que o Evangelho, se o retivermos tal como nos foi anunciado, é importante. Senão é que queremos em vão. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Isto chama-se condições divinas. Vós sois salvos pelo Evangelho, se o retiverdes tal qual vos tenho anunciado, senão é que cresces em vão. De maneira que tudo isto Paulo anunciava às igrejas. A vida de Paulo estava imbuída de Cristo. Vivia para ser servo do Senhor, viver para Ele e tornar conhecido quem era o seu Senhor que o salvou a caminho de Damasco, quando ele perseguia os cristãos. Mas Paulo morreu e afirma-se que morreu de morte violenta, que teria sido decapitado em Roma. Como todos os outros apóstolos, eles morreram de morte violenta, com exceção de João. Mas o Evangelho ficou, e ainda hoje falamos deste grande servo de Deus, do que ele passou, das prisões, das porradas que lhe deram, etc, etc, da luta que tinha em partir ou em ficar para servir os irmãos da pregação do Evangelho. Mas ele disse, partir é muito melhor. Louvado seja Deus. Entretanto, o texto diz para mim, Paulo, e para a minha esposa, e para você que é um cristão, para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é ganho. Diga, é ganho. Morrer é ganho? Mas os outros não dizem que com a morte tudo acaba? Mas este livro diz que, num certo aspecto, com a morte tudo começa. Porque começa a vida eterna. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Qual é esse ganho? A resposta é porque é o tempo da recompensa e do gozo celestial, é o tempo de receber as coroas e os galardões, é tempo de receber a herança, é tempo de participar da herança nos santos, é tempo de ser participante da herança de Cristo. Existe muita gente vivendo a vida para si mesmos e desconhecem o valor da sua própria alma. Procuram os bens terrenos, o bem-estar, procuram os tesouros terrenos e não se importam com o dia da sua morte. Porque há muito que Satanás os tem ensinado que com a morte tudo acaba. E nós aqui, como disse há pouco, aqui dizemos que com a morte tudo começa. Porque começa a vida eterna. E essa vida eterna vai ser vivida nas duas dimensões. Ou no gozo celestial, ou no sofrimento eterno. O facto é que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. E em Lucas 16, 19 a 31, Jesus disse que houveram dois homens, um rico e um pobre, e que o rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia regalado esplendidamente, e que o pobre, cujo nome era Lázaro, era mendigo e jazia cheio de chagas às portas daquele homem rico, e os cães vinham lamber as suas chagas, e que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso, para o seio de Abraão. E que o rico também morreu e foi sepultado. E no Hades
estava em tormentos e pedia ao pai Abraão para lhe mandar a Lázaro para molhar o dedo na água e refrescar a sua língua, que estava atormentado naquela chama. De maneira que um foi para o paraíso, o outro foi para o tormento eterno. O que é que nós vamos escolher enquanto andamos por cá? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para os cristãos de Cristo, até a sua morte é preciosa aos olhos de Deus, conforme diz o Salmo 116 e verso 15. E em Apocalipse 14 e verso 13 afirma Jesus: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem os seus trabalhos e as suas obras os sigam. Diga, descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado seja Deus. O morrer é ganho para os cristãos. São bem-aventurados porque vão descansar e receber o seu galardão. O trabalho das nossas mãos tem uma recompensa. E Jesus disse que uma só alma vale mais que o mundo inteiro. Marcos 8, 36, 37. E o homem não sabe disso. Mas nós aqui tentamos fazer acordar aqueles que estão dormindo, mesmo no meio das igrejas, dormindo. Porque um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E você sabe o resto da história. Talvez a gente ainda vai falar disso, se Deus quiser. O facto bíblico desta palavra do rico e de Lázaro é que um estava preparado para ter um bom futuro, ainda que o seu corpo era doente, e o outro, com a sua abastança, estava preparado para o sofrimento eterno, por desprezar o ensino sagrado de que Jesus disse que após a morte vem o juízo. Para Paulo e para todos os servos de Deus, o morrer é ganho. Diga se você é um servo de Deus. Para mim, o morrer é ganho. Para mim, o morrer é ganho. Vou descansar. Os trabalhos aqui na terra vão acabar. As lutas, as dificuldades, os problemas, a fome, a nudez, a prisão e tudo mais vai acabar. E vai acabar de uma maneira gloriosa, porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Diga dos seus santos. Lembra-se que eu tenho falado que este livro sagrado nos fala dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, e um deles é a regeneração, que culmina com a santificação e com o trabalho para Deus. Louvado seja Deus. Para todos os servos de Deus, o morrer é ganho. E ganho significa lucro. Diga lucro. Você sabe porque é que uma empresa se estabelece? Não é apenas para dar trabalho aos seus empregados. É para ter lucro daquilo que está fazendo. Significa lucro, vantagem, êxito favorável, apoderar-se de algo, salário, galardão, possessões, riquezas duráveis, domínios, recompensas, etc. Mas é preciso ser servo de Deus para ter esse ganho. É preciso ser servo de Deus. Para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aqui na terra Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Mas quando morreu e ressuscitou, foi-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Assim é com os servos de Deus, aqueles que na terra eram vis e desprezíveis, os perseguidos, os maltratados e presos, estarão no céu, assentados como príncipes à mesa do seu Senhor Jesus. Pergunta: o que temos nós ganho em tempo de vida para ganhar após a morte?
O que é que nós temos feito em tempo de vida para ganhar após a morte? Vamos continuar. Com a morte nem tudo acaba, mas tudo começa num bom ou num mau lugar, porque é eterno e depende da nossa própria escolha. Em Apocalipse 2 e verso 10 diz: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3 e verso 11 afirma: eis que venho sendo uma hora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, 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 guarda. Você sabe o que é que faz o lavrador? Prepara a sua terra e semeia para colher. De um grão ele vai colher 100 grãos, mas se ele semear 1 milhão de grãos, ele vai recolher 100 milhões. Não, os lavradores não trabalham apenas por trabalhar, para aquecer. Não, eles trabalham com o fim de poder tirar da terra o sustento para nós e vender para o próximo. Eles estão fazendo alguma coisa para que depois, na colheita, lhe dê algum resultado. O que estamos nós fazendo para Deus, como cristãos? Em 2 de João, verso 8, diz: olhai por vós mesmos para não perder o que temos ganho. Qual é o seu ganho? Também as Santas Escrituras revelam que o Senhor distribui os seus talentos, como disse há bocado, a um 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Todos os cristãos de Cristo recebem de Deus capacidades para desenvolver no tempo da sua chamada e são incorporados no corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. E você sabe, se eu não tivesse cabeça, este corpo não estaria aqui. Estaria enterrado. Não é? De maneira que a Igreja de Cristo é um corpo em movimento, porque a cabeça desse corpo está nela. E a cabeça desse corpo é Cristo Jesus, que nos ensina. E dá estes 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Mateus 25, 14 a 30. E nesta passagem bíblica Jesus disse que aquele senhor que tinha partido para fora da terra voltou muito tempo depois para fazer contas com os seus servos. Diga, voltou muito tempo depois para fazer contas com os seus servos. Então, o Senhor vai distribuir conforme aquilo que o Senhor tem dado, Ele vai distribuir em dobro. Porque um foi dado 5 talentos e ele ficou com 10. O outro ganhou 2 talentos, também ficou com 100%. Mas o outro, os 2 primeiros receberam 100%. E o Senhor disse: entra no gozo do teu Senhor. Mas o que recebeu um só talento não pôs a render o seu talento. E o Senhor lhe chamou mau e negligente servo. Há muitas pessoas assim nas igrejas, com esse título, mau e negligente servo. Há muitos que não fazem nada. E o Senhor, que voltou muito tempo depois, mandou tirar-lhe o talento e dar ao que tem 10 talentos, porque aquele que tem se lhe há dado terá com abundância no outro lado da vida. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Acorda, irmão. Acorda, irmã. Faz alguma coisa para o Senhor enquanto tens tempo, para que te possas ser chamado cristão de Cristo. Em Lucas 19, verso 13, Jesus disse: negociai até que eu venha. Este é um negócio, o melhor negócio da vida. Um dia encontrei um médico e ele perguntou-me: o que é que você faz? Eu disse: eu sou o melhor negociante do mundo.
Ele ficou assim, sim. Sim, porque eu negocio com as coisas do céu. O meu negócio é tirar almas ao inferno. De maneira que negociai até que eu venha, é uma ordem divina. Pergunto, estamos nós ocupados no negócio do rei? Eu creio que uma só alma, como temos dito, vale mais do que o mundo inteiro. Por essa causa, Jesus deu a sua vida para o salvar. A nossa redenção é muito caríssima. A nossa redenção é muito caríssima. E aos seus seguidores Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Podemos dizer todos amém. Mas não foi isto que eu ouvi no Evangelho da Prosperidade. Você deve ser uma pessoa próspera, que nada lhe falte, etc, etc. Viver bem regaladamente. O outro também vivia regaladamente. Mas o pobre do Chegante Lázaro foi o que foi para o paraíso e ele foi para o Hades, para um lugar de tormento. Não ajunteis tesouros na terra. Você acha que Jesus falou a verdade? Ele é a própria verdade. Não ajunteis tesouros na terra. Então onde é que havemos de ajuntá-los? Jesus disse, ajuntais no céu. Como? Tirando ao inferno as almas, que cada um vale mais que o mundo inteiro. Mateus 6, 19 e 20. Aqui na terra os cristãos de Cristo têm tribulações, angústias, perseguições, lutas contra as trevas, uns mais, outros menos, mas tem uma luta contínua. O sofrimento de muita e variada forma por causa das preciosas almas serem tiradas às trevas. Mas com a morte dos servos de Deus, é tempo de receber o galardão. É tempo de receber o ganho. É tempo de receber o ganho. É tempo de receber a herança. E dentro de um momento estamos voltando. Paulo disse, e esta é a palavra de Deus, tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Filipenses 1 e verso 23. E nós vamos ao terceiro aspecto desta mensagem, para finalizar. O desejo de partir e estar com Cristo é muito melhor. O desejo de partir e estar com Cristo é muito melhor. De maneira que os pregadores do Evangelho da Prosperidade devem tomar outra direção na sua vida, pedir perdão a Deus e pregar o Evangelho que Jesus Cristo deixou na terra. E antes de continuar, quero dizer o seguinte: o diabo tudo fará para evitar que você ouça esta mensagem. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Nos versos 22 ao verso 24, o apóstolo Paulo encontra-se num dilema, no aspecto de partir ou no aspecto de ficar para ajudar os irmãos em Filipos, de onde tinha uma boa recordação dessa igreja pela ajuda prestada ao servo de Deus. Ele estava num dilema. Ele sentia a necessidade de ensinar a igreja nas coisas de Deus. E gostava de partir. Também deixe-me dizer que o apóstolo São Paulo, volto a repetir, ele trazia as marcas de Cristo no seu corpo. Quem sabe já estava bastante idoso e tinha desejo de estar em descanso no céu. Estava naquele dilema para ficar e ministrar aos irmãos a palavra de Deus ou ir porque era muito melhor. Não sabia o que havia de fazer. Era este o dilema. Eu creio que todos os servos de Deus estão na mesma situação. O seu desejo era ir para junto de Cristo, mas ao mesmo tempo desejava servir os irmãos no Evangelho. Quando uma igreja ama o seu pastor e vice-versa, não é fácil a sua separação do rebanho que ama em Cristo Jesus. Contudo, vamos meditar um pouco na expressão do servo de Deus sobre o desejo de partir e estar com Cristo por ser muito melhor.
Eu tenho compreendido ao longo da história que as pessoas tudo fazem ao seu alcance para não morrerem, para não irem. Agarram-se à terra o melhor possível. Ou é na melhor alimentação, ou no melhor médico quando tem necessidade, no bem-estar possível, o melhor que puderem. Eles não querem ir. Sabe, deixa-me dizer, sabe porque é que eles não querem ir? Porque eles não sabem para onde vão. Sabe porque é que as pessoas não querem morrer? Porque eles não sabem para onde vão. Sabe porque é que as pessoas não querem morrer? Porque não sabem para onde vão. E enquanto estiver na Terra, sabem o que estão aqui a fazer na Terra. Mas os servos de Deus sabem muito bem que é muito melhor, muito melhor, muito melhor partir e estar com Cristo. Acabam-se as dificuldades, as lutas contra Satanás, os problemas, acaba-se o sofrimento e vão para o lugar de descanso. Há um povo que sabe para onde vai após a morte e que esse lugar é muito melhor. É por isso que são cristãos e põem os seus talentos a render. Tratam do negócio do seu Senhor até que Ele venha, ou até que seja chamado à eternidade. De maneira que eu tenho compreendido isso e eu também tenho escolhido esta parte. Mas eu também gostaria de ter já partido. Eu não sei quantos pregadores com a minha idade ainda estão pregando, ou se já estão descansando. Já fiz há algum tempo atrás 85 anos de idade. Mas ainda pela graça de Deus, o Senhor me continua a dizer, prega o Evangelho, prega o Evangelho. E ele está na internet, e ele é distribuído por muitos lugares para que outros possam ser alertados que é muito melhor partir, mas partir como cristão. Porque se parte não é cristão, vai para um lugar eterno de sofrimento. Mas se parte como cristão, vai receber o seu galardão. Vai entrar na herança de Cristo. Vai receber as coroas, etc, etc. Mas muitos fazem tudo para evitar morrer. Contudo, está ordenado ao homem morrer uma vez. Tem que morrer. E a terra está cheia de lugares aprazíveis também, cheios da gloriosa criação de Deus, cheia da sua glória, e muitos podem desfrutar das suas belezas com os seus dinheiros, etc. Podem passear, podem ver outros lugares da terra, e gostam de viver na terra, e não gostam de morrer. Contudo, de uma ou de outra forma, esta vida na terra é também cheia de canseira e enfado. Isto falou Moisés no Salmo 90, verso 10. E o facto é que, para uma grande parte das populações, a vida é um vale de lágrimas, de sofrimento, no meio do mundo corrompido e cheio de violência, particularmente os servos de Deus. É uma vida de lágrimas e de sofrimento para tirar almas ao inferno e viver no meio de uma vida corrupta deste mundo e podre, moral e fisicamente e espiritualmente. A história terrena, desde o princípio, é de lutas e contendas, de crimes, de ladrões, de desastres, da atmosfera revoltada, dos tremores de terra, de guerras a nível mundial, mas mesmo assim, a maior parte não quer morrer e tudo faz para evitá-lo. Há, contudo, uma sentença divina, desde o princípio, que a terra foi amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada
iria produzir espinhos e carnos escardos e o homem, espinhos e cardos, e o homem ia comer o pão com o suor do seu rosto até que morresse, voltasse à terra, porque era pó. Gênesis 3, verso 19, e Hebreus 9, verso 27. Deus a todos nos dá, como diz o Salmo, 90, 70, 80 anos, e alguns passam, conforme é o meu caso, dessa idade, para viver neste mundo de lágrimas, para termos tempo de aprendermos que há outra vida para viver na eternidade e que é muito melhor partir para a eternidade, para um bom lugar com Cristo, do que para o lugar para onde foi o rico da passagem de rico e de Lázaro em Lucas 16, 19 a 31. Porque ele foi para tormentos eternos. E vamos estar com Cristo se aqui na terra vivemos com Cristo. Se nos negarmos a nós mesmos, se tomamos a sua cruz e se o havemos seguido para estar com Ele na glória. Ele, Jesus, impôs as suas condições. E é aqui que se dá a luta de querer ou não querer ser cristão. Ninguém é obrigado, nem é obrigado ninguém de obedecer a Deus, mas este sagrado livro é pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois virá o fim da pregação do Evangelho e o fim de muitas coisas, e eu creio com o arrebatamento da Igreja. De maneira que o Senhor impõe as suas condições. Se as aceitamos, nós vamos para um bom lugar. E vamos desfrutar da glória do céu, nós vamos desfrutar da companhia dos anjos, da companhia de Deus, da companhia de Jesus. Nós vamos estar ali num lugar glorioso de gozo eterno. E vamos, se cumprirmos as suas condições. O facto é que é muito melhor partir e estar com Cristo para estarmos nesse gozo eterno. E para finalizar, vamos trazer em primeiro lugar duas escrituras já mencionadas. Primeiro, lembre-se das palavras a respeito da morte dos seus santos, que diz: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. O Salmo 116, verso 13. O segredo dessa preciosa morte está no vocábulo santos de Deus. Diga santos de Deus. Se a pessoa parte à eternidade não é um santo, é um pecador, e como pecador não pode entrar no céu. Eu sei, eu entendo, tenho ministrado que muita gente, não tendo conhecimento da verdade, e que vai para um hospital e já não pode fazer nada, e dali vai para o cemitério, o seu corpo, e ali alguém lhe falou da palavra de Deus para receber a Cristo como seu Senhor e Salvador, e confessa como seu Senhor e Salvador, esse também vai para o céu. Não teve tempo de se santificar, aí o Senhor também tem a sua palavra para cumprir. Ele vai para o céu. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Mas nós estamos a falar daqueles que se apartam do pecado e são instrumentos de Deus para ministrar os seus planos à humanidade. E particularmente o plano da redenção do seu Filho. Portanto, é preciosa a morte dos seus santos, é preciosa. E, em segundo lugar, para os cristãos de Cristo, a sua morte é uma bem-aventurança, como diz em Apocalipse 14, verso 13. E bem-aventurado significa ser mais do que feliz. Portanto, o cristão que morre é mais do que feliz. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Vai para a felicidade eterna, onde não há lágrimas nem dores. Não é preciso trabalhar para comer o pão, porque ali não há carne. Louvado seja o nome do Senhor. Vão para o eterno descanso, onde não há dificuldades, e ali é muito melhor. Na casa do Pai, tudo é paz, tudo é amor. 2 Timóteo 4, verso 7 e verso 8, afirma o servo de Deus: combati o bom combate, acabei a carreira,
guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Seja um deles, porque neste tempo presente a sua vinda para estar iminente. Em 2 Coríntios 5, verso 1, afirma: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, deste corpo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos nos céus. Este frágil corpo de barro dará lugar a um corpo espiritual glorificado para habitar na cidade de Deus, na Nova Jerusalém. E como foi dito, os nossos corpos na ressurreição ou transformação serão semelhantes ao corpo de Jesus. 1 João 3 e verso 2. E também não podemos mais morrer, porque seremos iguais aos anjos. Lucas 20, verso 36. Além de tudo isso, Paulo diz ainda em 2 Coríntios 5, verso 6 ou verso 8, estas palavras: pelo que estamos sempre de bom ânimo. Cristão pode sofrer, pode ser chibatado, pode ser, sei lá, andar em perigo, pode ter fome ou frio. Ah, não fala assim, pastor. Mas Paulo falou que isso aconteceu a ele. Eu sei que Deus nos dá o pão de cada dia. Graças a Deus pelo pãozinho de cada dia. Mas aqueles que sofrerem com ele reinarão. E como ia dizendo, pelo que estamos sempre de bom ânimo, diga bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Esta ausência é do céu, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nossas vidas, vive em nossos corações. Nós somos o templo onde Ele vive. 1 Coríntios 3, e verso 16, e verso 1 Coríntios 3, e verso 6, 19 e 20. Mas estamos falando de uma ausência do céu, onde está o Senhor com o seu trono. Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, para habitar com o Senhor. Desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. Desejamos deixar este corpo para habitar na nova casa, na Nova Jerusalém, no lugar que Jesus foi preparar na casa do Pai. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Este vale de lágrimas vai dar lugar à glória do céu. No nosso novo lar, com o nosso Salvador e Senhor, ali é tudo muito lindo, muito melhor, pelo que andamos sempre de bom ânimo, esperando que o Senhor venha para levar a sua igreja. Quando este homem de Deus foi arrebatado ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12 e verso 4, tal é esse lugar inefável e glorioso. E nós estamos terminando a mensagem. O facto é que em Apocalipse capítulo 21, a casa do Pai em que Jesus nos foi preparar um lugar eterno, afirma que é uma cidade de ouro puro e ela está cheia da glória e da presença do Senhor. E esta é a nossa futura morada. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. Diga que é muito melhor, mas é somente para aqueles que são de Cristo. Neste tempo presente, tudo indica profeticamente que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja no arrebatamento e que pode ser até no meu tempo de vida. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, João 14 e verso 3, ou verso 1 ou verso 3, e 1 Coríntios 15, verso 50 ao verso 52, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados e levados para o céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos. De maneira que é isto que me faz cantar, é isto que me faz pregar, é isto que me faz chegar ao seu lar com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este ensino sagrado faz das pessoas novas criaturas. E disse Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou-vos preparar lugar.
Esse é um lugar bom. Paulo esteve lá e Paulo sabia. Louvado seja Deus. E o Senhor disse, se eu for, e ele foi. Foi visto a ir para o céu, preparar um lugar para aqueles que são do Senhor. E diz que havia de voltar para nos levar para esse lugar, para nos introduzir na casa do Pai. Toda a família do Senhor será ali reunida. Nesse lugar serão milhões e milhões e milhões e milhões, como os anjos do Senhor. Eu também tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. E esta geração pode ser testemunha desse arrebatamento da Igreja de Cristo. E então isso será muito melhor. Pergunto, você está preparado para ir para esse lugar muito melhor? E receber o galardão, a coroa, a herança do Senhor? O corpo pode voltar ao pó porque dele foi tomado, mas o Espírito volta para Deus que o deu. E como temos dito na ressurreição, nem à morte os cristãos vão provar. Serão transformados num abrir e fechar de olhos. Você é uma pessoa que quer ir para o céu, para um lugar muito melhor? Se você não tem essa certeza, faça esta oração comigo e diga, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido a tua palavra e eu quero ir para esse bom lugar. E tenho entendido que Jesus Cristo nos foi preparar esse bom lugar. E também tenho entendido que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E eu quero seguir-te, Senhor. Eu quero ser teu filho e teu servo. Então eu peço perdão dos meus pecados. Eu peço a Deus que o sangue da redenção de Jesus me purifique de todo o meu pecado. E que o Senhor me prepare como servo para o servir, para receber o galardão. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Porque eu confesso que Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo em carne dar a sua vida por mim. E que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Perdoa-me, Senhor. Modifica a minha vida. Eu rejeito o pecado e rejeito o diabo. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Como temos dito, Satanás não quer que você ouça esta mensagem. Mas você convida o seu amigo para a ouvir. Que o Senhor vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.